Faleceu na manhã do sábado, 14 de janeiro, o advogado Luiz Antônio Castagna Maia, 47 anos. Assessor jurídico do sindicato, Maia era o defensor das causas dos trabalhadores nas áreas de saúde, de previdência e de fundos de pensão. Vítima de câncer no esôfago e estômago, Maia vinha lutando contra a enfermidade desde setembro de 2009, com a mesma garra que o caracterizou em todas as lutas ao longo de sua vida. O sindicato está de luto. Maia nasceu em 16 de dezembro de 1964 na cidade de Gaurama, no interior do Rio Grande do Sul. Era o timoneiro do Castagna Maia Advogados Associados, um dos mais respeitados escritórios de advocacia de Brasília, com mais de 10 anos de experiência. Além de bancários, defendeu petroleiros, comerciários e aeronautas de forma incansável. Denunciou a privatização de plataformas de petróleo, analisava a conjuntura nacional a cada movimento. Dormia pouco, mas sonhava muito. Conheci o Dr. Maia numa reunião na qual ele foi me apresentar quais eram os serviços que o escritório Castanha Maia fazia para o sindicato, mais especificamente para a Secretaria de Saúde. E eu me surpreendi. Primeiro que eu esperava um velhinho e conheci uma pessoa super nova. E segundo, pela presença que ele passava, pelo conhecimento, pela vontade de fazer as coisas darem certo. Ele era uma pessoa ímpar, que transbordava conhecimento e dava pra gente a vontade de fazer as coisas cada vez melhor. Eu vou sentir muita falta dele, não só pelo trabalho que ele fez, pelo legado que ele está deixando, mas pela pessoa que ele era. Uma pessoa simpática, super comunicativa, que adorava tomar café. E é isso. Eu conheci o Maia em 84, numa eleição dos sindicatos bancários de Porto Alegre, onde eu fiz campanha para ele e nós perdemos. Que, aliás, acho que era uma das melhores chapas do movimento sindical. Depois, em 87, fizemos campanha novamente. Tem uma situação peculiar que me gravou muito. Eu trabalhava em Canoas e todo mundo dizia que a agência do Banco do Brasil era a minha agência. O povo só votava aquilo que eu quisesse. Daí o Maia e o Doralvino foram lá em casa. Eu estava de licença maternidade do meu filho. Eles foram lá em casa pra gente ir na agência. Como eles chegaram num horário que a gente não tinha combinado, eles tiveram que ficar mais de 2 horas esperando até que eu desse mamar pro meu filho, para que a gente pudesse sair. Aí nesse meio tempo a gente conversou longamente, falando da vida, do futuro. E assim, ó, dói muito saber que tudo bem, passou muito tempo, mas é tão pouco tempo. Assim, eu acho que ele foi embora muito cedo. Ele deixou coisas importantes. Ele vai fazer muita falta. Falar sobre o Maia é muito importante, e principalmente para mim, que conheço o Maia desde o início da década de 80. Nós tivemos uma amizade desde o início, que se encontramos no banco, e tivemos uma militância sindical também. E nessa militância sindical, eu aprendi a respeitar e conhecer o Maia pela sua inteligência, pela sua capacidade, pela visão que ele tinha de futuro. E foi um grande exemplo para nós. Nós atuamos na retomada dos movimentos democráticos na década de 80, depois fomos diretores juntos dos sindicatos bancários de Porto Alegre e passamos a atuar nacionalmente também na política sindical e na política mais geral. Maia veio para Brasília e aqui continuou seu trabalho. Mais tarde eu reencontrei aqui ele já como advogado, fora do banco atuando. E durante esse tempo todo, o Maia foi para nós um exemplo de retidão, de ética, um exemplo de conciliação, de negociação. Ele era um negociador nato. Ele conseguiu fazer grandes trabalhos, importantíssimos trabalhos para a categoria bancária, para a classe trabalhadora. E ele é um grande exemplo para todos nós, um exemplo a ser seguido, um exemplo a ser cultivado, pela sua trajetória de vida, pela sua trajetória política e profissional, e por tudo que representou pela gente, fazendo as coisas com alegria, fazendo as coisas com participação. E hoje fica a lembrança dele, que vai estar vivo para sempre em nossos corações. Falar do Maia é difícil, mas nós temos uma grande satisfação e a honra de ter trabalhado com ele durante algum período, onde tivemos várias vitórias e apontamos caminhos para os trabalhadores, alguns mutilados pelos bancos, outros
também maltratados pela própria Previdência. E o Maia conseguiu dar ao sindicato um suporte muito grande e continuamos esperando que a sua herança intelectual permaneça à disposição dos trabalhadores. Lamentamos essa ausência a partir de agora, mas temos aqui uma homenagem singela para esse grande lutador e defensor dos trabalhadores. Argumentador perspicaz e radical defensor das próprias teses, Maia nos deixou como um dos mais brilhantes advogados previdenciários que já atuaram no Brasil.